A série 5, Barragens de Rejeitos, um desafio socioambiental do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Neste segundo episódio, uma das questões socioambientais mais complexas em Minas Gerais, na atualidade, se refere à situação, impactos e riscos de barragens de rejeitos minerários. Em especial, as tragédias ocorridas com os rompimentos de barragens a montante na região de Mariana, pertencente a Samarco, empreendimento conjunto da Vale e da anglo-australiana BHP Billiton, e de Brumadinho, pertencente à Vale, respectivamente em 2015 e 2019, contribuíram para a criação da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente e Mineração no Ministério Público de Minas Gerais. Para falar sobre o panorama atual desta pauta, em que há também a exigência legal de descomissionamento de cerca de 50 barragens a montante e a importância da lei estadual denominada Mar de Lama Nunca Mais, além da Política Nacional de Segurança de Barragens, nosso convidado é o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Dr. Carlos, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Para começar nosso diálogo, o senhor pode analisar quais os principais impactos socioambientais decorrentes dos rompimentos das barragens de rejeitos em Mariana e em Brumadinho? Eu era coordenador da área de meio ambiente do Ministério Público Estadual quando houve o rompimento da barragem de Mariana, né? E naquela ocasião eu pude aprender na prática mesmo o que é enfrentar um desastre dessas proporções, né? Então, assim, nós temos um caos de mitigação, de minimização dos impactos naquele primeiro momento, né? Muitos órgãos, muitas autoridades, muitas instituições e pouca efetividade nas medidas, né? E o caos ele foi se espalhando, né? E ele gera, por consequência, um caos processual, que são as avalanches de ações, a incerteza da repercussão do Poder Judiciário, isso em 2015, né? Então, você entra em 2016, você tem um termo de acordo chamado TETAC assinado em março de 2016, e desde então você tem as consequências e desdobramento desse caos criado. O projeto Mar de Lama Nunca Mais, nós do Ministério Público apresentamos um projeto de lei em que a gente tinha uma proposta de uma nova política estadual de segurança de barragens. Ela é arquivada na Assembleia Legislativa, porque o brasileiro, a cultura nossa, ela tem uma cultura de resiliência assim, um pouco diferente. Assim, as coisas vão se internalizando e a gente vai perdendo aquele clamor, aquele sentimento de tragédia, as coisas vão arrefecendo. E logo depois de um momento das coisas arrefecerem, a pergunta era quando que a Samarco retoma as atividades? Nós precisamos virar essa página. O que houve é uma externalidade da atividade de mineração, que é uma atividade muito importante. Então, as coisas se arrefeceram, né? Eu estou fazendo esse histórico, Sucena, não sei se eu estou sendo um pouco longo na resposta, mas é porque ele é uma introdução das duas tragédias, porque eu sempre digo que a tragédia de Brumadinho ela se inicia com os desdobramentos de Mariana, né? Se nós tivéssemos criado os instrumentos e efetividade e se estruturado de uma maneira correta no pós-Mariana, Brumadinho não teria ocorrido, né? Brumadinho ela é consequência dessa postura de todas as instituições, e eu não retiro o Ministério Público dessas críticas, e nossa incapacidade de reagir a Mariana com a severidade necessária,
né? Para que Mariana pudesse ser um exemplo assim, olha, nós a partir de agora não admitiremos outros casos, né? E em janeiro de 2019 você tem Brumadinho com dimensões humanas de uma maneira muito mais significativa do que Brumadinho, com consequências, né, gravíssimas. E logo na sequência você tem uma política estadual aprovada na Assembleia. Né? No início de 2020, sancionado, uma política nacional, e você, na sequência, tem a política federal, que também traz um novo regramento. Bom, eu fiz uma introdução só, né, para a gente poder falar das similitudes dos dois desastres, e para concluir, tentando ser o máximo sintético possível, para uma pergunta tão complexa, é que nós hoje estamos no momento de efetivação desses instrumentos da política estadual e nacional de segurança de barragens. Então, nós vivemos um momento muito peculiar da atividade de mineração, que é exatamente a desativação dessas estruturas a montante, né? O fomento e a estruturação de novas formas de disposição de rejeitos. Então, nós vivemos um momento muito decisivo, né? Que é assim, como nós vamos lidar no futuro com essa atividade. Porque nós realmente partimos da premissa, que é uma premissa adequada, da importância da atividade de mineração. Essa é uma premissa correta. Mas a conclusão de que, por ser importante, ela pode ser irresponsável de modo a causar tragédias catastróficas, essa conclusão ela não pode ser aceita. Né? Então, eu acho que é o momento de realmente aplicar essas medidas. É um grande desafio diante dessa tendência de acomodação dos sentimentos. Né? Eu faço um paralelo com a Covid, né? Que no início a gente se aterrorizava, 300 mortes por dia, nossa, 500 mortes por dia, nossa, 1.000 mortes, 2.000 mortes, 3.000 mortes, todo mundo. Depois isso vai se internalizando, você ouve 500 mortes, nossa, que bom, diminuiu. Né? Então, me parece que a sociedade vai se ajeitando, e isso é um perigo, porque você deixa de aplicar medidas e deixa um setor que, como eu disse, é importante, mas é preciso ter controle. E o controle tem que ser muito rigoroso, para que a gente realmente compatibilize. Né? Eu sempre digo assim, que a Constituição traz um conceito que é utópico, é bonito, todo mundo diz, mas que na prática é muito, muito difícil de ser aplicado, que é o desenvolvimento sustentável. Né? Então, e o desenvolvimento sustentável, eu acho que a concretude dele é exatamente numa atividade de mineração que possa exercer as suas atividades, mas com um rigor excessivo, com padrões mundiais e com a certeza de que a sociedade se encontra segura. Né? O preço que nós pagamos pelas duas tragédias é muito alto e leva à conclusão de que a atividade de mineração, quando exercida de maneira ilegal e criminosa, ela não compensa os benefícios que ela promete para a sociedade. E, doutor, com relação ao panorama atual, né, a gente sabe que essas barragens ainda existem uma quantidade significativa que elas têm que ser descomissionadas, né? Só que alguns prazos parece que foram extrapolados, que ainda não conseguiram, enfim, encerrar as operações. Eu gostaria que o senhor desse um panorama. Quantas são? Qual é a situação e o que essas empresas devem fazer? Bom, essa é uma pergunta extremamente importante que me dá a oportunidade de esclarecer que uma atuação agora atual nossa no que se refere a essa implementação. Como eu falei, a Lei da Política Estadual de Meio Ambiente, a Mar de Lama Nunca Mais, a alma dela, e isso eu posso dizer com a legitimidade de quem foi o primeiro a redigir. Essa lei ela nasceu no Ministério Público. Nós aqui da Força Tarefa, do NPMG,
tivemos a ideia de propor uma ideia de lei na medida em que a gente percebeu que a legislação não era suficiente. Então, nós pegamos tudo aquilo que a gente investigou em Mariana e falamos assim, vamos transformar em lei de forma que a sociedade tenha mais segurança. E a alma dessa lei é a proibição de barragens construídas pelo método a montante e a desativação daquelas anteriores, né? Então, nós temos aproximadamente 44, 45 estruturas passíveis ainda de descaracterização, que é o maior desafio industrial da história brasileira. Não há precedente disso, porque são estruturas, Sucena, de décadas de disposição. E então você tem o maior desafio da nossa história, que é você desativar essas estruturas e com rapidez necessária para que esse processo seja efetivo, mas também com a cautela suficiente para que esse descomissionamento não incremente o risco que a sociedade já tem. Porque você intervir em estruturas de décadas, que muitas vezes você não tem nem mais o projeto, é muito grave. Então, você tem que fazer com toda a cautela. Então, essa é a essência da lei Mais de Lama Nunca Mais. Só que a lei ela trouxe um prazo fictício. Eu digo fictício porque fomos nós que propusemos. Não existia um prazo. Eles são individualizados. Eu não posso ter um prazo de 3 anos para todas as barragens, porque o descomissionamento ele vai depender do volume, da estrutura, da segurança. Por exemplo, tem estrutura aqui em Minas que ela está em nível 3 de emergência, que é ruptura iminente, que ela não pode sequer ter trabalhador lá para fazer o descomissionamento. Então, ela não pode, não se faz ainda o descomissionamento. Ela primeiro tem que reduzir o nível de emergência para depois fazer o descomissionamento. Então, uma situação muito delicada. Então, hoje, eu digo de uma maneira, usando a metáfora, que o Ministério Público de Minas Gerais hoje trabalha desativando bombas relógios. É como se o nosso Estado tivesse nessas estruturas uma bomba relógio. Se não houvesse a legislação, se não houvesse o aprimoramento do poder público na cobrança e exigência da efetividade desses processos, fatalmente nós teríamos outras tragédias nos próximos anos. Então, nosso desafio é evitar realmente outras tragédias com essa magnitude. Então, recentemente, nós fizemos, foi um grande trabalho nosso aqui, um esforço gigantesco conseguir conciliar todas as questões e assinamos um termo de compromisso com as empresas no dia 27 de fevereiro, né, que foi o último dia do prazo, trazendo um novo incremento para a execução dessas medidas, né? Então, assim, nós não prorrogamos o prazo, nós apenas individualizamos as condutas, dissemos cada empresa tem um projeto específico, um prazo específico e uma situação específica para garantir que o processo de descaracterização seja feito no menor tempo possível e com a utilização da melhor técnica disponível no mundo. Então, são as duas premissas do que foi estabelecido. Então, agora, eu até divulgo aqui em primeira mão, nos próximos 20 dias a gente deve divulgar um site em que a gente está trabalhando nessas informações para que a sociedade tenha ali, de forma muito transparente, toda informação acerca de todos os processos de descaracterização no nosso estado. E, doutor, a gente ouve, assim, recorrentemente os noticiários, né, principalmente em épocas de chuvas, de situações de emergência em Nova Lima, região de Ouro Preto, principalmente, né, com relação a essas, vamos dizer assim, incidências mais graves, né, que são, como você citou, o nível 3, né? Como é que, vamos dizer assim, a sociedade pode ter assegurada, né, que não vai sofrer nenhum tipo de problema, planos de contingência, enfim, né, nessas regiões que são mais, assim, delicadas? Olha, Sucena, eu acho que a sociedade ela vai estar sempre 100% segura quando os processos de descaracterização estiverem encerrados. Acho que esse é o objetivo, né? Se a gente... então, assim, antes disso,
nós temos que ter as medidas todas preventivas para se evitar um pior. Eu sempre menciono que a gente não pode evitar o rompimento de outro. Não, eu não posso garantir com 100% de certeza que não haverá outro rompimento de barragem, né? O que o Ministério Público trabalha, e a gente hoje luta incessantemente por isso, é que não haja tragédias, né? Que mesmo no caso de uma ruptura, que ela seja contingenciada por todas as medidas que nós exigimos, né? Então, assim, infelizmente, é um passivo da atividade de mineração que o nosso estado de Minas Gerais terá que lidar na próxima década, com muita cautela, com muita responsabilidade, porque é um grave problema e as dimensões e repercussões de um rompimento, elas são inimagináveis. Então, nós temos que tratar isso com muita responsabilidade. Houve um caso aqui que trouxe isso que você perguntou de forma muito, muito clara para a gente. Houve um disparo acidental de uma sirene em Paracatu, de uma mineradora lá da Kinross. Ele ficou disparado por 15, 16 minutos, 19 minutos, assim, aproximadamente, né? E o desespero das pessoas, o que a gente percebeu é que, assim, ninguém hoje tem um sentimento de segurança no que se refere a essas estruturas. Então, assim, tocou uma sirene, o que antes, assim, isso é um ensaio, isso é um teste, as pessoas corriam desesperadamente, as pessoas, assim, eles demonstraram uma sensação de rompimento real, né? O que significa que a sociedade ela não tem mais segurança nessas estruturas, né? Então, como poder público, nosso objetivo é trabalhar para que essas camadas de redundância, essas camadas de efetividade possam estar cada vez mais efetivadas de forma a trazer essa segurança. Com relação a Brumadinho, em especial, né, que houve ocorrência de mais mortes, né, e ainda alguns corpos não foram encontrados, a gente sabe que houve a criação da Avabrum, né, que foi até uma entrevista anterior, né, nessa série, né, com os familiares, né, das vítimas, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, os direitos, né, dessas famílias, e também de outras pessoas lesadas, né? E quando a gente fala em Mariana, a gente também fala num percurso de toda a bacia do Rio Doce, né? Que é algo que vai até o estuário também no Espírito Santo. Então a gente tem uma mescla, né, de questão humanística, né? E ao mesmo tempo ecossistêmica. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses direitos, né? Tanto da parte dessas famílias, né? Como de outras vitimadas e a questão também da recuperação ecossistêmica. Sucena, é uma também pergunta bastante. A cada pergunta tua, a gente pode ficar aqui um episódio inteiro, porque é realmente um assunto muito complexo, né? Como eu disse, o rompimento de uma estrutura dessas, consequências, elas são consequências assim inimagináveis, né? E ela se estende para várias áreas. Então você tem no desastre de Brumadinho uma repercussão humana nas vidas humanas e por consequência a tragédia pessoal, né, familiar de cada ente perdido, ela é inimaginável, né? Você perder um ente querido soterrado por um volume de lama de forma abrupta, de forma, né, algo assim. Então, Brumadinho me parece que vive até hoje um luto coletivo, né? Algo inexplicável que deveria ser estudado, né? Mas as dimensões ambientais elas foram restritas, né? Elas não tiveram uma dimensão muito grande assim comparada à Mariana. E a atuação, né?
quais são contornos diferenciados que possibilitaram repercussões diferentes. No caso de Brumadinho, como não houve o reflexo do desastre em bens da União, em Rio Federal, isso ficou restrito às entidades e poder público estaduais. Então, isso possibilitou que no início de 2021, né, então, 2 anos depois, se pudesse estabelecer um grande acordo que possibilitou, de alguma maneira, a reparação dos impactos advindos das tragédias, né? Frise-se, os impactos coletivos, difusos, né, para o Estado, não nos impactos sofridos individualmente por cada cidadão, que isso vai ter que ser reparado individualmente, né? Isso é uma questão pessoal indissolúvel de cada cidadão, né? Um cidadão que teve um pai, um filho, uma esposa atingido e de alguma maneira foi lesado, ele tem repercussões que são individuais. No desastre de Mariana, nós tivemos uma dimensão muito socioambiental muito maior, porque ela atinge toda uma microbacia que passado, nós caminhamos aí para 7 anos do que ocorreu, e você não tem ainda certezas científicas. Então, vou dar um exemplo para a gente, né, facilitar nosso entendimento. Ainda está em estudo se o peixe hoje do Rio Doce ele é próprio ou não para o consumo, né? Então, e você tem decisões que vão se sobrepondo a isso. Então, você tem uma decisão que proíbe a pesca de espécies nativas na bacia de Minas Gerais. Mas o pescador ele consegue pescar, identificar o que é nativo, o que é exótico, antes de pescar? Ele não consegue. Na prática, as pessoas estão pescando e consumindo. Então, assim, você tem repercussões muito graves em diversas áreas, né? Você tem repercussão no turismo, você tem repercussão na saúde, você tem diversas repercussões que você, assim, no são impossíveis de serem mensurados. Por exemplo, os impactos na saúde pública, eles são assim imensuráveis. Então você tem uma série de situações muito graves. E de Brumadinho, o que foi o pior, o que eu disse foi assim: você é sempre bom pactuar e buscar acordos nessa situação, porque você não pode ter ações que demorarão 10, 20 anos na justiça. Então, você tem repercussões muito graves disso. Então, quando você olha para Brumadinho, você tem um cenário cível de reparação coletiva bem encaminhado no acordo e sendo executado. Você pode até questionar alguns aspectos, mas o fato é que isso foi fruto de alguns fatores. Ele ter ficado na esfera estadual, então você tem um Ministério Público, o Estado de Minas envolvido e uma empresa. Então você tem um contorno que possibilitou esse direcionamento. Na questão de Mariana, você tem uma grave situação que foi o TETAC assinado em março de 2016, em que houve uma interferência política nessa tomada de decisão, né? Eu posso dizer com clareza, porque estava na ocasião atuando, e era muito cedo para se fazer um acordo naquela ocasião, porque se firmou um acordo em que se criou a Fundação Renova, que se criou um formato assim. Então, aquele acordo estabelecido em março de 2016, ele trouxe situações assim muito graves, e durante todo esse período essa situação vem para agora, em 2022, as instituições estarem em discussão acerca da repactuação ou não do Rio Doce, né? Então, assim, são situações muito difíceis. Isso, e daí eu volto no ponto de partida lá. No que se refere às sanções cíveis, né? Reparação, indenização, compensação. No aspecto criminal, que de forma muito legítima a Vabrum pleiteia, né? Que a Vabrum ela é criada e forjada na dificuldade, porque são entes, né? São representantes de pessoas falecidas.
E quando você fala da denúncia que o Ministério Público, a denúncia ela sequer tramita ainda aqui ela está em discussão acerca da competência, né? Então, assim, o aspecto criminal que é muito cobrado, ele ainda levará muitos anos, mas o Ministério Público de Minas Gerais luta incessantemente para que isso seja, né, de alguma maneira alterado, mas é uma situação muito delicada, porque o nosso modelo de sanção criminal, ele é um modelo projetado para crimes individualizados. Então, assim, o mesmo modelo processual que se utiliza no caso de um homicídio simples, de um homicídio com poucos réus, ele também é aplicado num caso dessa magnitude. Então, isso leva a um manejo de recursos, a uma dificuldade punitiva assim extremamente grande, que, assim, na nossa opinião, somente uma alteração legislativa seria possível, seria passível de se alterar esse cenário. E, doutor, quando a gente fala de termo de ajustamento de conduta, né, que é pactuado, o que a gente poderia, o senhor já adiantou, né, alguns perfis, né, do que está acontecendo, mas o que é mais desafiador hoje para que esses termos sejam realmente implementados, né? Então, assim, a gente parte novamente de uma premissa adequada, que é, se você tiver a oportunidade de fazer um bom acordo, de estabelecer um termo de ajustamento de conduta, que garanta os direitos dessas pessoas, que garanta a reparação, que garanta a compensação, ele é um caminho muito importante, porque ele antecipa aquela decisão final do Poder Judiciário. Por exemplo, no caso de Brumadinho, eu não tenho dúvida de que o acordo firmado entre o Ministério Público, o Estado, com a Vale, ele foi muito importante, porque ele trouxe grandes reparações que você sequer conseguiria depois de 10 anos de processo judicial. Mas ele traz uma grande dificuldade, que é o retorno efetivo do ali pactuado para o cidadão. Então, as instituições têm grande dificuldade na implementação, mas isso realmente é um processo, né? Eu vejo melhorias e também eu vejo a necessidade de cada vez mais esse processo evoluir na oitiva do cidadão e na cobrança de que essas questões são assim, retornadas e efetivadas para o local atingido, né? Mas o que eu disse da premissa do acordo ser um bom caminho, ele não pode ser confundido com faça um acordo a todo custo, da forma que foi feito em Mariana. Aquele acordo em Mariana, ele trouxe um sistema tão benéfico para as empresas, no caso a BHP, a Vale e a Samarco, né? Porque a Samarco era a responsável, a BHP e a Vale são as suas acionistas. Eles trouxeram de uma maneira um modelo tão benéfico, que possibilitou a tragédia de Brumadinho, né? Como eu disse, ele é a consequência disso é Brumadinho, né? As empresas se sentiram tão confortáveis, assim, ó, né? Que pode, né? Que pode acontecer de novo, que a gente dá um jeito de novo. E tendo em vista, assim, que a gente tem a atividade minerária como uma das grandes fontes de economia, né, do estado de Minas Gerais, e os passivos, né, como o senhor citou, né, a gente tem grandes, assim, crateras, né, espalhadas, né, desvios de recursos, de rios, a questão também dessa toxicidade, né, que os rejeitos acabam deixando, né, no fundo, né, desses leitos. Como é que a gente pode pensar, assim, de um restauro ecossistêmico, né, pensando do ponto de vista quanto tempo isso pode levar, né? Sendo que cada situação é diferente. E outra dúvida que eu tenho é esse rejeito que vai ser retirado dessas barragens vão para onde? Né? Enfim, qual é o tipo, né, de tecnologia que também não acarrete outro tipo de problema, né?
Eu fiquei curiosa de saber, né, para onde ele é, enfim, né, destinado. Pois é, são várias perguntas, né? Então, assim, eu acho que, assim, no caso de Mariana, lá o maior desafio é a retirada hoje, né? Porque, assim, você tem um rejeito absolutamente sedimentado no curso do... Então, assim, a inoperância do poder público em cobrar uma resposta imediata naquela ocasião, ela gerou consequências que nós vamos ter impactos nas próximas décadas. Eu não tenho dúvida de daqui a 10, 15 anos nós vamos ter repercussões de algum estudo dizendo, o rompimento, esse rejeito está trazendo algo... São efeitos, assim, impensáveis, né? Então, é um grande desafio. No caso das estruturas que devem ser descomissionadas, você colocar... O maior desafio é realmente esse. O que fazer com o rejeito? Qual que é o processo? Então, cada situação é individualizada, né? Não há, frisa-se, não há necessidade de retirada total em todos os casos. Você pode retirar parcialmente. Cada projeto é uma coisa. O descomissionamento não significa retirada total. Descomissionamento, descaracterização, significa que aquela estrutura não será mais considerada uma barragem e que, por consequência disso, pode ser reinserido dentro do ecossistema, né? Então, assim, você fez uma pergunta que talvez seja o maior desafio de todos, né? Que é, e que não tem uma resposta hoje, que é quando é que uma bacia inteira do Rio Doce vai ter oportunidade de prestar os mesmos serviços ambientais anteriores ao rompimento, né? Quais as repercussões disso para toda a bacia, né? Pensando numa interação entre os bens materiais ambientais, pensando no ecossistema todo interligado, né? As repercussões são inimagináveis e difíceis de serem mensuradas quando elas deixarão de ser sentidas pela sociedade, né? O que remete ao que eu disse, né, no início. A atividade de mineração, quando exercida de maneira irresponsável e criminosa, os efeitos disso, eles são inimagináveis e imensuráveis para toda a sociedade. Por isso que cada vez mais nós temos que incrementar o controle e exigir que a atividade de mineração seja uma atividade acima na média no seu controle de segurança para a sociedade. E, doutora, a gente está seguindo para os momentos finais. Eu gostaria que o senhor falasse hoje, dentre essas quase 45, né, que o senhor citou, barragens ainda, né, que têm que ser descomissionadas, quais, vamos dizer assim, seriam as mais prioritárias, né, dentro dessa escala, né, de dimensão de gravidade? Sucena, na verdade, todas, né? Nós tivemos um período, por exemplo, barragem de rejeito é uma estrutura dinâmica. A barragem, ela não é segura, ela está segura. Significa que de um dia para o outro, aquela situação ela pode se alterar e ela é suscetível à liquefação, né? O que houve com Brumadinho e Mariana, né? Então, o maior desafio é assim, e vejam bem, as duas estruturas, nós hoje temos 3 estruturas em nível 3 de emergência no estado, que significa ruptura imediata. Nós temos 7 estruturas em nível 2, que significa ruptura provável. Então, assim, e as outras estruturas, elas tinham declaração de estabilidade, né? Então, assim, eu me recuso a apontar, assim, pelo nível de emergência, olha, essas são as mais preocupantes. Eu acho que todas as estruturas são preocupantes e eu acho que o nosso trabalho é não usar de suposições, não arrefecer nosso controle, não deixar de agir e ser muito rigoroso no controle dessas estruturas, porque nós aqui em Minas, como eu disse, fomos forjados na tragédia. Aprender com a tragédia é muito diferente do que estudar, ler relatórios, ver pela televisão, visitar local atingido. Você está no momento em que houve a ruptura e ter que agir, ver o desastre que é. Então, é algo que a gente
faz com que tenhamos toda a cautela e possamos agir de uma maneira muito rigorosa para que nada que a gente possa fazer fique para trás, né? Como eu disse, assim, nosso compromisso do Ministério Público, o meu pessoalmente, de toda a nossa equipe, é incessantemente a gente trabalhar para que outras tragédias não ocorram e usar de todos os instrumentos que a gente tem para poder cada vez mais aumentar essa segurança da sociedade mineira, né? Como eu disse, esse último período de chuva foi um período extremamente delicado para todos nós, porque choveu muito. Foi uma chuva com repercussões assim decamilenar. E como eu estava dizendo, a estrutura de barragem ela é dinâmica, né? Ela não é segura, ela está segura. E nós temos uma equação que não combina, é barragem com água. Água não combina com barragem. Então, assim, os rompimentos, assim, você pode ter diversos estudos, mas para ser objetivo, tinha muita água na barragem. Ela não suportou. Então, como lidar num período de grande chuva, de muita água, de um volume muito grande, foi assim extremamente delicado e nós passamos aí por situações muito graves que demandaram uma atuação do poder público muito rigorosa, inclusive aqui registrando o próprio poder de polícia e atuação do próprio Estado de Minas Gerais. E, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e também só pudesse explicar um pouquinho melhor esses ajustes de contingências, assim, se todas essas 44 barragens ainda, né, em funcionamento, a sociedade, né, do entorno, ela está assegurada pelo menos com esses planos, né, de contingência. Sucena, começando pelo final, eu acho que assim, é isso que a gente cobra. A gente espera que realmente os planos, né, os PAI-BMs, os planos de ações emergenciais, sejam cada vez mais efetivados. Nós tivemos que evacuar várias áreas, né, isso exatamente por segurança, né. São várias ECJs, né, estruturas que são construídas como se fosse uma estrutura de barramento mesmo, para, no caso de rompimento, ela ter possibilidade de segurar aquela lama. Então, assim, várias medidas são tomadas, às vezes por meio de termos de compromisso, de ajustamento de conduta, às vezes até por ação judicial. Então, nós estamos usando de todos os instrumentos para garantir isso, e como eu disse, a nossa expectativa é, o mais rápido possível, sair dessa situação com a descaracterização de todas as estruturas. Isso nós vamos buscar até o último dia, né? De modo geral, eu queria agradecer o convite. Falar de atividade de mineração, falar das tragédias, é algo muito importante para a gente. E é muito importante para que a sociedade também possa refletir acerca do papel das instituições, do que ela deseja para o nosso futuro, né? Falar de meio ambiente, de responsabilidade, eu acho que a agenda ambiental é uma agenda que deve ser pautada, ela deve ser cada vez mais internalizada no discurso político. Ele é um tema hoje caro para toda a sociedade, né? Quando a gente fala de segurança de barragens, a gente está falando, por consequência, de segurança hídrica, de segurança do cidadão. Uma ruptura dessa, ela causa efeitos catastróficos em abastecimento público de água. Então, assim, é algo assim, você imaginar num cenário hipotético de um rompimento de uma estrutura que possa causar um transtorno no abastecimento de uma região metropolitana de Belo Horizonte, você está falando de um caos social, né? Então, assim, são repercussões muito graves, com situações muito graves em que a gente cada vez mais tem que estar atento e trabalhar em defesa da sociedade, né? Como eu disse, na ocasião do rompimento de Mariana, a gente foi muito demandado pela imprensa e por diversas ocasiões, isso está gravado, inclusive no programa do Jô que eu falei assim, outras barragens, é uma questão de tempo, nós teremos outras rupturas.
falei isso lá porque o sistema não mudou, né? De Brumadinho para cá, nós temos uma alteração do sistema. E essa alteração do sistema, ele propiciou uma maior segurança. Eu acredito que hoje nossa luta é para evitar novos rompimentos, né? Se a gente evitar essas tragédias, a gente tá produzindo algo que é realmente significativo para a nossa sociedade, né? Que tem que conviver com esse paciente. É uma atividade importante, mas que cada vez mais deve ser tida como rigorosa para que a gente possa controlar e ter algum tipo de segurança nessas estruturas. Bom, obrigada, doutor Carlos.